Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Agora são 19 horas 30 minutos e vamos mais uma vez ver o que aconteceu no mercado do milho, no mercado do boi, café, soja e no mercado financeiro como um todo, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber o conteúdo sempre em primeira mão. E usa os comentários para tirar dúvidas, sugestão, enfim, usa a parte de comentários, eu sempre respondo os comentários, geralmente de um dia para o outro, e trago as dúvidas aqui no próximo vídeo, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, beleza? Também aqui embaixo, na descrição, tem um sumário onde eu falo os tópicos do vídeo e o tempo em que ocorre cada um desses tópicos. Então, se quiser ir direto a um tópico específico, é só clicar ali e o YouTube já manda direto para lá. Não precisa ficar indo passo a passo no vídeo. Claro que eu sempre recomendo que assista o vídeo inteiro, porque como esse vídeo não tem roteiro, às vezes lá no final eu lembro de alguma coisa que era para ter falado no início, no meio, enfim, qualquer parte do vídeo, e acabo falando alguma informação. Então, para não ter perigo de pegar uma informação fora de contexto ou até mesmo perder informações, sempre recomendo que assista o vídeo inteiro. Beleza? Aqui embaixo também tem o link do grupo do Telegram, né, que é um grupo, não é um canal, então não é só eu falando, todo mundo fala, a gente fala só sobre o mercado, o pessoal é bem educado, bem comportado, então tem muita coisa o tempo todo, durante o dia, tanto sobre commodities, oportunidades em ações, até mesmo day trade, enfim, é bem interessante o grupo, dá um aprendizado muito bom, todo mundo aprende, todo mundo ensina, então recomendo fortemente que acesse o grupo do Telegram. E aí, por fim, tem a planilha de cálculo de FR automático e a planilha de controle de operações. Beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aqui e vamos começar falando do milho que a gente sempre faz. Primeiro aqui a gente vai ver aqui a bolsa, né? Opa, aqui. O Ibov caiu hoje 0,50%, dólar subindo 1,06%, nós tivemos o milho caindo 2,5%, boi caindo 0,03%, o café subindo 0,8% e aqui a soja caindo 0,03%, chegou a estar positiva, depois caiu. O ouro também subindo em 1% quase, né? 0,95%. Então nós temos Ibov, temos Ibov caindo, soja caindo, milho e boi caindo, e aí café, dólar e ouro subindo, basicamente seria isso. E aí vamos começar pelo milho, tá? Que a gente sempre faz. Bom, deixa eu botar no gráfico semanal, hoje é quarta-feira, em meio da semana, porém essa semana teve um dia menos, porque segunda-feira não teve pregão, dado que foi feriado em São Paulo. Então assim, eu tinha comentado, né, que o milho provavelmente viria aqui nessa região de 83, tanto é que eu estava vendido já, né? Eu vendi milho lá no CCMH, nos 60 minutos, cadê aqui? Nos 60 minutos do CCMH eu vendi milho, mais ou menos aqui a 86 e pouco aqui, e aí ele caiu, voltou um pouco, quase chegou no meu break-even aqui, que seria meu 0 a 0, e aí agora hoje deu uma despencada forte para baixo. Então o meu alvo da operação foi perdendo esse fundo aqui, alvo em pelo menos 83. Por que 83? Que nem eu falei várias vezes lá no grupo do Telegram. Porque é a região aonde está a média móvel aqui do semanal. Então a gente tem a média móvel de 8 aqui em 83,34. Claro que hoje caiu, então essa média móvel ela, obviamente dá uma baixadinha. Então quando eu fiz a venda do milho, ela estava um pouco mais acima. Mas é por isso que eu falo, é a região de 83. Então pode ser 83, 83,5, 80, quase 84, às vezes 82. Então essa região ali de 83, que se a gente pegar um quadrado aqui, ó, consegue puxar mais ou menos essa região, coloca aí um ponto para cima e um ponto para baixo, daria ali entre 84 e 82, que foi mais ou menos próximo a essa região de topo aqui, tá? Então por isso que seria esse meu alvo. Então beleza, o milho hoje caiu aí 2%, chegou a ficar boa parte do dia, né, subindo. Então se a gente botar aqui no gráfico de 60 minutos, ele iniciou o dia aqui, chegou a fazer o primeiro candle, um candle positivo, depois lateralizou, não fez mais nada, e aqui ele acabou caindo e fazendo 2 pontos de quedas
de queda aqui nesse candle das 14 horas, beleza? Então assim, o que eu continuo enxergando aqui no milho? Aqui a gente vê no CCM FUT, a gente tem a média móvel de 8, cruzando essa média móvel bem mais lenta aqui, que é uma média móvel de 200 que eu coloquei aqui. Eu queria um período maior, mas se eu botar na média móvel de 80, que é o usual que eu utilizo, olha onde é que ele cruzou. Lá em 87, que foi mais ou menos a região onde eu vendi milho. Eu esperei ele romper para baixo, fez o pullbackzinho, pum, vendi aqui e vim embora. O ideal seria, toda vez que ele tocar essa média, eu aumentar a mão. Então, poder ter aumentado a mão aqui. Aqui ele cruzou para cima, então ele, opa, talvez aqui poderia dar um stop, mas depois bateu para baixo de novo. Então, o que eu estou de olho no milho agora aqui? Primeiramente, eu gosto de olhar o gráfico diário. E olha o que ele está fazendo no gráfico diário. Exatamente o padrão de tocar na média e voltar. Então o que ele fez aqui? Deixa eu abrir o Point Fix para ficar mais rápido. Point Fix aqui. O que ele fez aqui? Aquele padrão que eu gosto de fazer e para mim funciona e deu muito certo. Vamos lá, o que ele fez? Ele rompeu para baixo aqui, rompeu média móvel de 8, então ele vinha aqui, ó, subindo, aí corrigia um pouquinho, subia, corrigia um pouquinho, subia, aí deu uma correção um pouco mais forte, subiu, perdeu força, subiu, perdeu força, aí veio, tentou fechar abaixo da média, na verdade chegou a fechar ali, mas fez um paviozão no outro dia, subiu, e aí aqui de fato ele rompeu a média com mais força, mostrando que realmente, não, agora eu rompi porque ele rompeu esse fundo aqui e rompeu a média, e aí fechou aqui embaixo. Então beleza, aqui ele fala, cansei de subir. Agora eu sou vendedor. E se a gente olhar aqui, ele ficou, ó, aqui em, que dia é hoje? Vou ter que apagar aqui, mas mais ou menos aqui no dia 10, 11 de janeiro, ele tocou a região dos R$90. Ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 dias, dá para arredondar aqui, brigando nessa região. Não conseguiu subir. Quando rompeu para baixo, rompeu com mais força e falou, cansei, não vou lá, vou cair. Aí no outro dia fez um candle aqui que ele tentou cair, voltou, tentou subir, não deu em nada. Fez um candle no candle estreito. Perfeito, melhor movimento que tem. O que eu comentei ainda no vídeo de ontem, que é o que? Depois de um candle estreito, melhor coisa que tem é uma operação, seja para cima ou para baixo, rompendo o candle estreito, stop atrás dele para fazer uma operação, geralmente a favor do movimento. Então, deixa eu limpar aqui. Se ele fez um movimento de venda, faz um candlezinho estreito, rompendo esse candle, vende e bota o stop atrás dele. Perfeito, ele subiu no início do dia, tentou romper a média móvel de 8, não conseguiu. Voltou e aí fechou com força para baixo. A estratégia que eu uso é o quê? Vende na média móvel de 8. Então, por exemplo, hoje eu poderia ter feito uma venda aqui mais ou menos em 86,27. Não cheguei a fazer, porque eu também estava posicionado no boi, estava naquela vou e não vou com boi. E aí não cheguei a fazer essa posição, porque ia ficar um pouco mais pesado. E eu tenho limite, né, nas minhas operações, eu coloco aí, eu sigo um gerenciamento de risco, eu não posso ficar muito alavancado. Então já estava com algumas operações abertas em dólar, algumas operações ali, uma operação no boi, e agora também no milho, então não dava para me alavancar muito. Então beleza, não fiz aquela operação de venda, deixei ele andar mais um pouco. Aí caiu, e aí o que eu espero agora? Eu espero que o milho continue caindo, dada a sazonalidade do milho. Então se a gente puxar aqui a média móvel, se ele continuar caindo mais um ou dois dias, ela vai fazer esse movimento aqui, e aí na primeira oportunidade que tiver de que ele faça um candle verde, né, mais ou menos próximo da média, ou que ele toque mais ou menos próximo da média, eu vendo de novo. Então aquela estratégia que eu sempre falo, se está comprador, compra na média, não compra aqui, não compra aqui, espera, compra aqui, não compra aqui, espera ele vir, compra aqui embaixo, compra aqui. Ah, mas se tivesse comprado aqui, lá em cima tinha ganho dinheiro. Tinha ganho dinheiro, mas comprou aqui, no outro dia ele dá um susto, né, passa um calor aqui, aí depois foi. Então, eu sei falar que ele pode ter corrigido aqui, daqui a pouco furar a média e ir embora.
Então compra aqui, porque se der errado e se ele furar a média para baixo, o teu stop é curto. Aconteceu comigo aqui. Eu tinha comprado milho, tinha vendido milho, depois virei e comprei. Não lembro se foi aqui ou foi aqui. O que eu comprei? Acho que eu comprei aqui. Comprei, ele subiu um pouquinho, voltou, subiu um pouquinho, voltou, e daqui a pouco quando chegou aqui me estopou. E aí eu, não, beleza, me estopou, tá tudo certo. Por quê? Porque o meu stop foi curto, eu comprei mais ou menos por aqui assim, me estopou quase no 0 a 0. Se eu tivesse comprado aqui, eu estava no prejuízo. Então essa é a vantagem, compra sempre perto da média. Tem que ter paciência. Agora, por exemplo, hoje caiu 2%. Não adianta eu chegar vendendo agora, que a não ser que eu já esteja posicionado bem atrás, que eu queira fazer preço médio, algo assim, andando a meu favor, aí beleza, eu estou com margem, né? Mas eu entrar zerado numa operação agora aqui, não vale a pena. O que eu faço? Eu espero, corrijo um pouquinho, volta aqui para os 85, 84 e pouco, chega perto da média. Se começar a encontrar uma dificuldade, começar a querer voltar na média, pum, beleza, eu vendo. E aí boto um stopzinho lá atrás. E aí o que eu gosto de fazer? Pegar o gráfico de 60 minutos para isso. Então aqui, ó, onde ele subiu hoje, ele chegou a cruzar a média móvel de 8,60 e aí depois rompeu para baixo. Então aqui seria uma venda boa, perdendo esse fundo. Deu aí 2 pontos e pouco. Beleza. Então agora o que ele tem que fazer? Esperar ele voltar um pouco, talvez ele volte aqui até 84 e pouco, pelo menos aqui nos 84,70 para fazer uma venda. Então se ele chegar mais ou menos por aqui, aí dá para fazer uma venda e deixar o milho andar mais um pouquinho. Beleza? Então essa é a minha posição no milho, a minha ideia para o milho nesse momento. Lembrando que olha aqui também ele dormiu exatamente num fundo que teve aqui atrás, que foi um fundo lá do início do ano. Ele tinha caído aqui, fez um fundo duplo por sinal, ó. Mais uma vez o price action deixando a gente, mostrando pra gente o que ele fez, ó. Nem vou considerar o pavio, mas poderia considerar o pavio. Fez aqui embaixo, voltou, bateu na média, voltou, fundo duplo, rompeu aqui e foi embora. Aqui fez mais um fundo. Então fundo, aqui seria uma wedge, né, que é o Albrook chama, que seria um fundo, praticamente um fundo triplo, são 3 puxadas. E aí sim, depois quando rompe, vai embora. E aí quando chegou lá em cima, a gente dá um zoom aqui, o que ele pode ter feito? Um topo duplo. Subiu, voltou na média, subiu de novo, não teve força, e aí rompeu para baixo, perdendo o meio do topo duplo aqui ou do M. O que acontece? Cai, vai buscar pelo menos o fundo aqui do topo duplo. Ele buscou num candle só, aqui atrás do candle, e veio aqui embaixo, caiu e foi. Aqui lateralizou um pouco, deu 3 puxadas para cima, fez uma aqui, 2 aqui, 3 aqui, seria uma possível wedge, depois caiu. Então funciona. Aqui também subiu, veio aqui embaixo, aí aqui subiu, no mesmo movimento. Então aqui subiu, caiu, subiu de novo. Então aqui topo duplo, veio, perdeu a região do M aqui embaixo e vai embora. Mesma estratégia, funciona e funciona sempre. Por quê? Porque o milho é um ativo seguidor de tendência. Então aqui, ó, nos 60 minutos ele cruzou a média móvel, essa média móvel aqui é a média móvel de 80, cruzou ela para baixo aqui, chegou perto dela. Aqui hoje seria um momento muito bom de vender e aí deixa ele cair agora e ver até onde ele vai. No diário tem espaço para cair até 78, na média móvel de 80. Não acho que vai cair tão fácil até lá, talvez ele lateralize um pouco, porque teve uma lateralização muito grande numa região aqui atrás. Mas eu estou disposto a aumentar a mão a partir do momento que ele vai chegando perto da média. Eu vou aumentando a mão até a hora que, aqui nos 60 minutos, ele fure a média móvel para cima. Aqui ele furou para cima, mas depois voltou. Seria o famoso fechou fora, fechou dentro. Até a hora que ele fure a média móvel para cima, e aí depois volte, encontre um suporte nela e suba de novo. Se ele tivesse feito esse movimento aqui hoje, ele fez isso aqui ontem e hoje, né? Voltou aqui. Se ele tivesse feito isso aqui, aqui rompendo, eu teria estopado minha operação que eu estava vendido. Por quê? Porque eu entenderia que beleza, rompi, encontrei um suporte na média e agora eu vou subir. Que nem ele fez aqui. Rompi para baixo, encontrei uma resistência na média, ainda brigou um tempo aqui, mas depois caiu.
Beleza? Então, esse é o milho. Vamos agora para o boi, BGI F21, lembrando que está acabando a série BGIF, o contrato BGIF, porque vence agora dia 31, e inclusive encerrei minha posição do BGIF hoje, tá? Porque eu estava comprado lá em 200 e... Na verdade eu tinha comprado aqui embaixo, 290 e poucos, e aí ele subiu, aí ontem eu acabei encerrando, pegou um stop meu que eu tinha deixado ali só porque eu não estava cuidando, então eu deixei um stopzinho de segurança, acabou pegando, depois eu comprei de novo, mas ele já está aqui há quantos dias aqui nessa região, se a gente pegar aqui e puxar daqui, ó, tá aí há 4, 5 dias no mesmo lugar, o contrato vai vencer daqui a 2 dias, então por que cargas d'água que eu vou estar posicionado no boi aqui, vendo que ele não tem força, não está com força para subir. Então, deixei o BGIF. E agora, já que eu estou de fora, poderia muito bem pegar o próximo contrato e já me posicionar. Já que eu estou de fora, eu vou deixar ele decidir nessa região aqui que ele quer fazer. Então, deixa eu botar aqui no gráfico diário. Eu vou deixar ele decidir. Que está com cara de que vai romper para cima. Porque por mais que ele esteja bem devagarinho nesses dias aqui, ele sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco, mas na média está sempre subindo. Então é aquela alta sofrida que está indo devagarinho, tanto é que não perde nem força, não chega nem perto da média móvel aqui do diário, está nem tocando na média. O último toque que teve foi aqui embaixo, foi um ótimo ponto de compra, por sinal. Então ele está indo e está com cara de que vai romper essa região aqui dos 298, 299, chegar lá nos 300, só que talvez seja no próximo contrato, talvez seja mês que vem. E aí vamos ver o que vai acontecer com o boi. Por hora, estou de fora. O cenário é altista, não dá para negar, como eu expliquei lá a questão do gado, que agora como tem chuva, tem pasto, então está mais barato para o produtor, para o criador, deixar o gado no campo, caso não queira vender agora, e segurar um pouco mais para cima o preço do boi. Beleza? Deixa eu olhar aqui o café. O que o café está fazendo? O café está querendo romper para cima. Eu estou há dias querendo comprar, mas como a volatilidade do café está um pouco chata, eu não tô muito afim de comprar não. Por exemplo, aqui seria uma ótima posição, né? Esse fundo aqui foi um fundo bom. Cheguei a comentar ainda ontem que se ele abrisse aqui hoje rompendo para cima, eu compraria café, né? Porque aqui já foi um topo, aqui é um fundo que há vários dias ele não rompeu, mas eu estava mais de olho no milho e no boi hoje do que no café. Então eu não cheguei a me posicionar no café, perdi essa entrada aqui, deixei ela passar, mas sem dúvida, esse rompimento aqui da média e desse candle aqui embaixo foi uma ótima entrada, não sei se alguém chegou a fazer, mas deu aí já um ponto, né? Um ponto e pouco, estaria mais ou menos aí $100, com dólar a 5 e pouco, teria uns 500 e poucos reais de lucro no café aqui, se tivesse feito essa entrada. Dá para entrar ainda? Dá, só que agora o stop está aí a mais ou menos uns próximo de R$1.000 aqui, uns 800, 700 reais aqui o stop do café. Seria esse fundo aqui de novo, né? Então depende dele vir aqui e romper para cima aqui e ir embora. Mas o cenário do café tá bonito, né? Tá bonito. Ó, tá subindo e continua para cima, né? No semanal não chegou, ele fez esse candle preto indicando que poderia vir para baixo, mas no semanal continua indo para cima lá. Então o café tá com cara de que vai subir, tem toda aquela história da quebra de safra, e mais agora por fevereiro a gente vai conseguir ter uma noção um pouco melhor. Então com a questão da quebra de safra é bem provável que o café sim de fato deu uma subida, porque teve aí gente falando que chegou a reduzir 20, 30% da produção de café, principalmente do café tipo arábica, né? Então obviamente que com base nisso é bem provável que o preço do café deu uma certa subida aí. Coisa que se a gente olhar aqui no gráfico, né, fazia alguns anos que ele não rompia essa média aqui. Na verdade rompeu aqui atrás, né? Mas rompeu e logo depois voltou. Vamos ver se agora ele rompe e segura por um tempo, que nem ele fez aqui. Imagina pegar uma compra aí de 500 pontos. Dá para trocar de carro. Beleza? Bom, o dólar. Deixa eu olhar o dólar aqui. O que o dólar fez hoje? Deixa eu botar no gráfico diário. Ó, o dólar
segue uma tendênciazinha aqui, né? Tem uma certa tendênciazinha de alta aqui, tá? Então ele está nessa região de médias aqui. Então ele via vários dias brigando aqui, né? Rompia para cima, rompia para baixo, rompia para cima. Aí tentou perder aqui ontem, caiu forte aqui. Então hoje ainda imaginei, bom, provavelmente ele vai subir um pouco hoje, porque depois da paulada que ele deu ontem, subiu um pouco hoje, mas também não é muita lógica, porque aqui tinha caído 150 pontos, depois nos outros 2 dias continuou subindo, caindo, né? Mais 150 pontos. Mas hoje o dólar subiu, encontrou um suporte aqui na média móvel de 8. E aí a gente olhando o gráfico de 60 minutos, dá para ver isso, que ele veio no início do dia, ficou bem chato, porque quem opera day trade, aqui ó, 5 minutos, ficou bem chato de operar dólar hoje, pelo menos no início do dia, porque ele veio aqui embaixo, fechou gap aqui, testou um fundo que tinha aqui, rompeu o topo, depois voltou, praticamente quase rompeu o fundo de novo, e aí foi andando para cima e para baixo, uma lateralização, mas ele encontrou aqui ó, um suporte na média móvel de 80, então ele poucas vezes passava para baixo da média móvel de 80, e quando passava, logo depois ele voltava. Então ele vinha, voltava, vinha, voltava, vinha, até que uma hora ele subiu com força aqui, mas também 15 minutos depois caiu com força. Então estava bem chato de operar dólar hoje. Para quem gosta de volatilidade, estava bom, porque ele estava rompendo para tudo quanto é lado. Então era apostar no rompimento que ia. Ah, vai romper para cima aqui, encontrou um suporte, pum, compra, vai embora. Ah, fez um candle preto, vai romper para baixo, vende, vai embora. Então ele estava mais fácil de operar baseado nisso, mas não estava. Aí aqui ele encontrou uma tendência. Esse é o tipo de movimento que eu gosto de fazer. Pode ver, aqui não tem tendência nenhuma. Fura média para cima, fura média para baixo, fura média para cima, fura média para baixo. Isso aqui, nessa região daqui, do início do dia, até aqui, meio-dia e meia, na verdade até mais, né? Até aqui assim, até 1h45 da tarde, tava, para mim, pro jeito que eu gosto de operar, tava ruim. Eu não gosto de ficar comprando suporte toda hora aqui embaixo, não tava bom para mim operar. Agora, a partir do momento que ele fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, depois rompeu para cima, voltou, 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 voltou. Aqui ficou do jeito que eu gosto. Por quê? Olha a média passando aqui, vou pegar uma linha vermelha. Olha a média passando aqui, e aí depois ela virou para cima e olha a média passando aqui. Então, esse é o tipo de operação. Então, o dólar hoje, para o meu estilo, funcionaria daqui para cá. Aqui eu operaria dólar e sairia vitorioso. Aqui, bem provável que eu seria mais estopado do que ia sair no lucro. Por quê? Porque é o tipo de operação que eu faço. Então não adianta, isso aí é mais para mostrar que não adianta ficar operando toda hora, tudo quanto é ativo, o tempo todo do mesmo jeito. Tem que enxergar que às vezes eu olho e falo, não, beleza, hoje não tá para mim isso aqui, não é do jeito que eu gosto, eu não consigo enxergar. Tem gente que espera, não, esperar ele fazer topo, vou vender topo, vou comprar fundo, toda hora que bater no fundo eu compro, e vai operando assim, se dá super bem. Né? Então eu já prefiro operar desse tipo aqui, com tendência. Por mais que seja uma tendência um pouco mais estreita, ou uma tendência um pouco maior, mais larga, eu prefiro operar sempre tendência. Então, isso aqui serve para mostrar isso. E aí, deixa eu botar aqui no gráfico diário, só para mostrar, né? A tendência do dólar, não está pegando aqui. 60 minutos pode ser. Os 60 minutos, a tendência dele aqui ainda é altista, só tem que prestar atenção nesse ponto onde ele parou hoje, ó, que é um ponto aqui que já foi região de briga, aí pode tirar o zoom, ó. Aqui atrás foi a região de briga, aqui em todo esse período foi uma região que ele andou de lado um bom tempo, ele caiu, depois subiu, então no mesmo lugar também foi região de briga, e aqui onde ele parou hoje é uma região de briga. Então tem que tomar um certo cuidado. Tanto é que ontem, no mesmo lugar, ele teve um pivô aqui e virou para baixo. Então para ver como o mercado ele tem memória. Ele, se tu fizer um topo agora aqui, ou amanhã fizer um topo exatamente aqui, olhar para trás, tu vai ver que tu vai ter vários topos e fundos naquela região. Aqui, por exemplo, pega um fundo aleatório, esse fundo aqui. Se eu pegar e traçar uma linha aqui,
em vários momentos eu vou encontrar, ó, aqui foi um fundo, aqui foi um topo. Aqui foi quase um fundinho ali rompido. Aqui foi um topo, aqui foi um fundo. Então, se eu for tirando o zoom, olha aqui onde bateu o fundo. Exatamente ali. Aqui foi próximo de um topo, aqui foi um topinho, aqui foi um topo que tentou romper e voltou. Olha aqui, um topo também, exatamente lá. Então, se eu for tirando o zoom, aqui atrás também é a região de briga, topo e fundo. Aqui, já estou lá em 2020, um fundo, topo, topo. E aí pode voltar bastante tempo. Aí em 2020 de novo, um fundo bem forte aqui, um topo bem forte. Então o que acontece? Isso aí é as regiões que ele costuma ter memória. O mercado tem bastante memória. Estava até olhando a linha errada. Aqui embaixo, mas também tá, funciona. Está lá fundo, 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 um monte de fundo aqui, fundão aqui. Aqui perto do topo, aqui bem pertinho do topo. Então, o mercado tem memória. Então aqui, como foi uma região de briga? Aqui foi uma região de briga. Aqui atrás foi uma região de briga. É bem provável que amanhã aqui seja uma região de briga. Então, se hoje subiu, é bem provável que amanhã aqui ele corrija um pouco, pelo menos nessa região. Não quer dizer que vai cair amanhã 3%. Não, pode ser que ele suba um pouco, volte, suba um pouco, volte. Estatisticamente aqui é uma região que briga. Mas ok, tem períodos que ele passa reto, que nem aconteceu na terça-feira, que subiu direto aqui e foi embora. Então só prestem atenção nessa região. O cenário é altista ainda, né? Está subindo aqui. Então, o cenário é altista. A gente tem no gráfico diário médias móveis começando a virar para cima, apesar de estar de lado um bom tempo. Mas no gráfico diário está começando a virar para cima. Então está no início de uma tendência de alta. No semanal está uma bagunça. No semanal está no meio de uma lateralização e exatamente no meio do caminho. Então pode ir para qualquer lado. Então tá complicado, o dólar está uma esculhambação. A gente tem gráfico de 60 minutos para cima, gráfico diário querendo ir para cima e o semanal ainda não está indo para cima. Espero que não, né? Porque ter dólar a R$6 não é uma coisa muito agradável para a gente. Beleza? E o Ibov segue firme e forte na queda. Está caindo aí há 3 semanas seguidas. Não é uma coisa tão trivial que ele gosta de fazer. Furou a média móvel de 8 no semanal para baixo. Eu achava que não ia furar, mas foi. Se a gente colocar aqui no diário, a gente vê que ele está caindo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos. Não para de cair. E está aí firme e forte. Talvez chegue aqui na região dos 111 mil. Eu me lembro que eu tinha vendido um contrato de mini índice no swing trade aqui em 125 mil pontos. Poderia estar aí com 10 mil pontos de lucro se eu tivesse continuado na operação, mas não estava a gente ficar vendido em um contrato de índice. Mas seria uma operação interessante. Por quê? Porque era topo, né? Eu cheguei a vender em 120 mil aqui, mas 2 dias depois ele estava lá com 125 mil, me tirando aí 5 mil pontos. Eu pensei, esse negócio talvez vá romper e vai subir sem parar. E aí depois eu acabei encerrando a posição. Fiquei no lucro ainda, mas foi um lucro pequeno. Não quis, principalmente quando começou a chegar perto aqui da região de novo 120 mil. Não queria porque ele poderia ficar posicionado, porque ele poderia bater aqui, espelhar e subir. Mas rompeu para baixo e foi com força. Para tu ver como o mercado sabe muito mais que a gente não consegue adivinhar o futuro. Então o que a gente vê aqui? Que o Ibov está chegando perto da média móvel de 80 aqui no diário, que está lá mais ou menos em 111 mil. E aí talvez ele chegue ali e caia mais 4%, dado que ele já caiu aí 8%, não é nenhum absurdo, né? Mais 30% do que já aconteceu. Parece a Dilma falando, né? Mas, então se a gente olhar aqui no semanal, furou a média. Espero que não fure e vá muito embora, porque se for com força, ele pode chegar aqui nesse topo, que está lá em 106 mil. E aí no diário, seria a próxima resistência, que seria ali em 111 mil, 110, 111 mil. Aí depois vem lá para os 106 mil. Então, assim, bem provável que essa semana talvez termine no negativo, que tentou subir já e não conseguiu. Tem a questão das tensões, tanto aqui dentro, né, política interna, quanto lá fora, né, tá meio complicado lá. Lá fora também não para de cair, tá lá hoje a bolsa americana caiu. Então a gente teve Dow Jones caindo hoje 2%, S&P caindo 2,5%, a NASA caindo 2,6%.
Então lá fora caiu aí bem forte e as commodities até que deram uma segurada boa, mas o Ibov, obviamente, que se lá fora tudo cai, a chance daqui cair é relativamente grande, né? Mas enfim, vamos esperar o que acontece. Como eu falei ontem, para quem gosta de operações de um prazo um pouco maior, um position trade ou um swing trade um pouco maior, algo assim, em boas empresas, quem sabe essa descontada que a bolsa está dando seja aí uma promoção de boas empresas. Inclusive eu falei lá no grupo do Telegram hoje, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, e foi exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Foi a questão ali que me perguntaram, né, o que eu indicava para fazer carteira, né, para compor uma carteira. E aí eu falei ali, depende do tipo de carteira, se é longo prazo, curto prazo, se quer se associar em boas empresas, quer fazer trade na empresa, se vai ser só para o gráfico, para o fundamento. Então tem várias, tudo depende de como é que a pessoa opera, né? E aí o Fernando, no caso, falou que seria longo prazo, e eu falei 3 coisas que eu acho interessante ali. Primeiro, escolhe umas 10 empresas boas de setores diferentes. Então pega lá a empresa do setor elétrico, empresa de tecnologia, pega a indústria, pega bancos, pega alguma empresa ou outra de commodities, aí pode ser uma SLC agrícola, pode ser uma Agro 3, algo desse tipo, uma Klabin, enfim, pega alguns setores de empresas diferentes, né? Escolhe boas empresas. O que são boas empresas? São empresas que dão lucro, empresas que têm dívida pequena, empresas que a dívida vem diminuindo ao longo do tempo, ou que seu nível de endividamento em relação ao lucro não cresça, que o lucro venha crescente, que os balanços trimestrais sejam bons. Então, acessa lá o site Fundamentos, Status Invest, dá uma olhada lá, né, vê boas empresas, compara os números, acha e escolhe. Bom, essas empresas eu quero me tornar sócio. Se eu fosse hoje um bilionário, eu compraria papéis dessa empresa, eu me tornaria sócio, eu entraria, né, no conselho dessa empresa, porque eu sei que são empresas muito boas. Pega lá, sei lá, uma própria B3, tu pega um Itaú da vida, uma Itaúsa, que é uma holding muito boa, tu pega uma Klabin, que é uma empresa que tem mais de 100 anos, então tu vê que são boas empresas. E aí, beleza, escolheu as empresas. Agora, tá, quando é que eu vou comprar? Não adianta eu chegar e pegar, escolher a empresa porque é boa, chegar e vou comprar um topo. A bolsa está lá em 125.500, eu vou comprar aquela empresa que está no topo histórico, fez 10% no último dia porque é uma boa empresa. Também não adianta. O que faz? Aí pega lá que seria o terceiro item que eu botei. Né? O primeiro é escolher as empresas, o segundo é olhar os fundamentos, no site se Status Invest ou fundamentos mesmo, depois escolher as empresas e ver se realmente são essas empresas. Aí elegeu as 10 empresas, falei 10, um número, para não ser um número muito grande, podia ter 30 empresas. Pega menos, fica mais fácil de gerenciar. E aí depois pega um gráfico semanal, vem aqui, por exemplo, pega uma Klabin, uma B3, pega um gráfico semanal de B3, e aí vem aqui, coloca, pode botar um IFR 14, esperar o IFR 14 chegar próximo de 30, obviamente que aqui não vai chegar, porque ela deu uma subida gigantesca aqui, mas na pandemia chegou, né? Ou um FR 14, um FR 9 talvez aqui um pouco mais próximo, para quê? Para se posicionar em momentos melhores. Por exemplo, a B3 aqui, o cara pode dizer, não, vou comprar a B3 aqui porque é uma ótima empresa, e aí depois daqui 70 dias depois ela tinha caído 20%. Então, beleza, espera corrigir. Guarda o dinheiro, aplica em outra coisa, faz outra coisa. Quando ela cair bastante, que o teu IFR chega lá embaixo, que tu olhar que um estocástico lento no semanal está lá embaixo, esse tipo de coisa está mostrando, beleza, escolhi a empresa, é uma boa empresa e a ação está caindo bastante, está barato. Olhei os fundamentos, estão bons. Então ela está caindo, mas os fundamentos estão bons. Boa, uma boa oportunidade. É uma promoção. Aí compra, entra no negócio aqui. Então, nos primeiros 2 meses já ficou faceiro com 20% de lucro. Pode ser que depois caia para cá de novo, mas pegou uma posição boa. Então, tem lá FR14, FR8, FR9, estocástico. São indicadores, né, principalmente no gráfico semanal, que tem aí bastante tempo de histórico, para conseguir chegar próximo de uma entrada boa. Até mesmo a média móvel, coloca a média móvel de 80,
e espera chegar o mais próximo possível da média móvel de 80. Olha aqui, na pandemia ela encostou na média móvel e foi embora. Então, não acontece toda hora, não, mas olha aqui embaixo de novo, olha o estocástico lá embaixo. Então aqui foi uma ótima posição, depois o estocástico foi lá para cima e não voltou mais, já ficou um pouco mais difícil. Mas enfim, são bons métodos de compra. Então tu escolhe as empresas, avalia, são boas empresas, e aí escolhe o melhor momento. Então tu tem duas respostas, qual papel e quando entrar. Esse seria um movimento perfeito para montar uma carteira. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui rapidinho. Vamos lá. Eu sempre me esqueço de abrir isso aqui antes. Comentários. Não, tem só aqui elogios, muito obrigado. O Elson falou que foi uma ótima análise, uma boa didática, obrigado. O mérito é todo teu em aprender. Eu só falo o que eu acho que acontece aqui, mas muito obrigado e fico feliz em estar ajudando, mas com certeza está tendo bons resultados é porque tu está estudando e está entendendo, então não adianta, não precisa atribuir o mérito a mim, sim ao teu estudo mesmo. O Carlitos também falou que gostou bastante da análise, beleza, obrigado, e continue, ele falou que continue assim, fico feliz também, muito obrigado. Galvão também, mas eu tinha comentado, né? Galvão falou aqui que deu um like, obrigado Galvão. Enfim, nada de novo. Espero que amanhã vamos ver o que acontece aí com o milho, se continua caindo. E aí esperar um momento certo para aumentar a mão do milho. E aí ver o que acontece nos próximos dias, beleza? Também não se emocione muito que é porque a bolsa está caindo aí há 6 dias seguidos que o mundo vai acabar, né? Então não adianta querer comprou topo e agora já começar a querer encerrar todo tipo de posição, entregar todo o lucro, daqui a 2 semanas a bolsa rompe topo de novo, e aí o cara fica com aquela cara de cachorro sem dono, dizendo por que eu fiz aquilo, ou por que eu não comprei quando estava barato, por que eu não comprei semana passada que já tinha caído aí 8%. Então, pense um pouco disso. O próprio Warren Buffett falava disso aqui. Quando todo mundo está ganancioso, é para tu tirar um pouco a mão, cuidar, que a euforia é muito perigosa. E quando todo mundo está desesperado achando que o mundo vai acabar, aí tem que ser ganancioso. O que aconteceu na pandemia? O pessoal achava que o mundo ia acabar, que era o circuit breaker, e que agora a bolsa ia afundar, que ia quebrar a bolsa. Quem tinha caixa, quem conseguiu se posicionar e comprou papel lá perto da pandemia, né, no fundo da pandemia, está hoje aí com um lucro gigantesco, dando risada. E é qualquer papel quase, né? Porque subiu tudo. Caiu tudo e quando subiu, subiu tudo. Então não tinha nem que ter muita assertividade, era só comprar um outro papel e ia sair muito bem. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço e até amanhã. Tchau.